O ex-primeiro-ministro britânico David Cameron prometeu uma consulta popular sobre a permanência do Reino Unido na União Europeia porque ele não imaginava que o resultado pudesse ser o que foi. Depois do referendo, Cameron renunciou e a difícil negociação da saída cabe a Theresa May, que sofre pressões enormes de todos os lados. Uma das principais economias da União Europeia, o Reino Unido estava descontente com os termos de participação no bloco. Em 2013, o então primeiro-ministro David Cameron prometeu que levaria as insatisfações da ala eurocética em consideração para tentar renegociar acordos mais favoráveis ao reino. Era o começo de uma história que causaria profundas discussões 3 anos depois. Em 2016, Cameron cumpriu a promessa da campanha de reeleição dele no ano anterior e realizou um referendo sobre o Reino Unido continuar ou não na União Europeia. Mas ele próprio não queria a separação. The question is, will we be safer, stronger and better off working together in a reformed Europe or out on our own? Ao anunciar a data para o referendo, Cameron perguntou: estaremos mais seguros, fortes e melhores trabalhando juntos em uma Europa reformada ou por conta própria? Eu acredito que a Grã-Bretanha será mais forte em uma Europa reformada porque podemos desempenhar um papel de liderança em uma das maiores organizações do mundo. I believe Britain will be stronger in a reformed Europe because we can play a leading role in one of the world's largest organizations from within. E literalmente poucos apostavam que o movimento pela saída venceria. As casas de apostas na Inglaterra apontavam para 90% dos apostadores dizendo que nada mudaria com a consulta popular. Mas o dia 23 de junho revelou a surpresa que pegou a Europa e o próprio governo britânico despreparados. O Brexit venceu. Brexit, the weather's changed. The UK has voted to leave the European Union. A junção de duas palavras, Britain e exit, Brexit, passou a fazer parte do noticiário e do vocabulário de quem acompanha a política. Com um resultado apertado, 51,9%, o que representou em números pouco mais de 1.200.000 votos, o povo havia decidido deixar a União Europeia. Dois anos depois, as negociações ainda não são totalmente claras, já com a condução do governo a cargo de Theresa May, que assumiu depois da renúncia de David Cameron. Apesar de ter proposto o referendo, o então primeiro-ministro se posicionava a favor da permanência do país no bloco. Pouco depois de ser reeleito, Cameron deixou o governo sob a estigma de ser o responsável por duas divisões: a do Reino Unido, da União Europeia, e a da possível separação de países do próprio reino. Ocorre que o Brexit venceu em algumas regiões do reino. Em outras, como na Escócia, por exemplo, o desejo majoritário era pela permanência. E a decisão de Londres estremeceu as relações entre as próprias nações que compõem o Reino Unido. A pontualidade britânica marcou o horário para o Brexit. 11 da noite de 29 de março de 2019, pelo horário de Londres, a contagem regressiva já começou. Mas um acordo efetivo sobre como serão as relações do Reino Unido com a comunidade europeia ainda não é conclusivo. Desde o anúncio da decisão britânica,
o bloco europeu se posicionou com rigidez contra Londres. E o próprio governo britânico tem ciência de que os prejuízos podem ser enormes no âmbito financeiro. Grupos de estudos em universidades britânicas especulam que mesmo o melhor acordo possível para o Reino Unido ainda custaria cerca de 40 bilhões de euros por ano após a ruptura completa. Isso porque o governo britânico teria que honrar todos os compromissos já assinados com a União Europeia até 2020. E enquanto o governo de Theresa May quer vantagens, os países membros da Comunidade Europeia querem endurecimento. Na avaliação do Conselho Europeu, a saída britânica não pode servir de incentivo a outros membros para buscarem ruptura. Por isso, a ordem é deixar claro que o Brexit vai custar caro e a longo prazo. O Reino Unido vai precisar negociar, por exemplo, com cada setor de comércio para estabelecer novos acordos. Os Estados-membros aprovaram a manutenção da livre circulação de bens, serviços e pessoas até o ano de 2020, mas o Reino Unido não vai ter voz nas decisões da União Europeia. No plano original de Theresa May, o Reino Unido também abandonaria o mercado único e a União Alfandegária. A intenção seria estabelecer um acordo de livre comércio com outros países, mas o próprio parlamento britânico não permitiu a alteração. Um duro golpe ao governo May. A avaliação do parlamento é de que o fim da União Alfandegária causaria a perda de empregos britânicos. O governo discorda. Queria criar uma nova união aduaneira para tentar um acordo melhor para o país. E mesmo 2 anos depois do referendo, a saída britânica continua dividindo as opiniões dos cidadãos, principalmente depois de virem à tona denúncias de que a campanha pelo Brexit teria fraudado a eleição. Christopher Wylie, ex-funcionário da Cambridge Analytica, se tornou recentemente o centro das atenções ao revelar em março o uso indevido de dados coletados pela Cambridge por meio de vazamento de informações do Facebook. O caso arrastou de vez a empresa de Mark Zuckerberg para o olho do furacão no caso da campanha eleitoral americana e na atuação da campanha pró-separação no Reino Unido. Nas denúncias feitas ao parlamento britânico, Christopher Wylie disse que o Brexit não teria vencido sem a atuação fraudulenta da Cambridge. A denúncia também diz que a campanha dos grupos pró-saída britânica usou Caixa 2 para gastar mais do que o permitido pela legislação eleitoral do Reino Unido. O então líder da campanha pelo Brexit no parlamento, Boris Johnson, hoje é o ministro do Exterior e disse que o Brexit venceu de forma legal. As denúncias chegaram a 1 ano da data prevista para o divórcio entre Reino Unido e União Europeia e se tornam um problema a mais na já conturbada fase de negociações. Os grupos insatisfeitos com a ideia da ruptura querem rever o referendo, talvez até cancelando o resultado e convocando uma nova votação. O governo faz a contraposição da sensatez, manter as conversas com o Conselho Europeu enquanto apura a veracidade das acusações. De qualquer modo, a situação do Reino Unido segue instável e, seja qual for o desenrolar da história, a geopolítica mundial vai sofrer mudanças tão profundas como o mundo não vê há décadas. E a imagem destas duas bandeiras, juntas há mais de 40 anos, vai ser apenas lembrança de um casamento político que chegou ao limite.
O Realidade em Pauta de hoje fica por aqui e para rever este e outros programas é só entrar lá no nosso site novotempo.com/ntjornalismo. Eu agradeço pela sua companhia e até o próximo programa.